quero te convidar a fluir comigo agora na palavra. Eu quero compartilhar algo que Deus gerou no meu coração, mas eu não poderia começar essa palavra sem dizer algo para vocês. Eu sempre falo isso. Ei, por favor, eu quero só um pouquinho da sua atenção. Aquilo que Deus vai fazer hoje sobre a tua vida depende diretamente da forma como você vai apresentar o seu coração a Ele. Aquilo que eu poderia fazer, eu já fiz. Eu passei o dia inteiro orando, buscando a Deus, entender o que Ele quer falar com você. Agora só você pode ouvir a voz dEle através da minha vida, amém? Existe tanta fome e sede do nosso meio hoje, que mesmo eu falando, você vai conseguir ouvir nitidamente a voz de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. Eu quero então iniciar essa palavra declarando o que diz 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você pode declarar isso? Diga: eu levo todo pensamento cativo a Cristo, e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Amém. Sabe, essa palavra foi gerada de uma forma muito inusitada. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu quebrei o meu dente, e eu estava sofrendo demais com isso. E aí Kezinha, obrigado Rafa, Kezinha começou a falar assim: amor, eu acho melhor você cuidar desse dente, Summer Camp está vindo. E eu falei: tá bom, amor, eu vou ver isso. E aí passou uma semana, e Kezinha, quem é casado, os homens sabem do que eu estou falando: amor, é melhor você cuidar desse dente, o acampamento está vindo. E aí eu confesso que eu não estava nem com medo mais do dente, eu estava com medo de Kezinha. Porque, meu irmão, quando a sua mulher fala alguma coisa, é bom você levar a sério o que ela está falando, não é, Elias? E aí eu falei: tá bom, amor. E aí liguei para um grande amigo, não sei se ele está aqui hoje, que é médico. Eu falei: mano, eu preciso que você me socorra, cara. Ele falou: por quê? O dente está doendo muito. Eu falei: não, porque Kezinha está no meu pé, mano, alguma coisa vai acontecer nesse acampamento. Eu não quero ficar, eu até aguento 3 dias com dor de dente, mas 3 dias Kezinha falando que eu te avisei, não dá. E aí eu sentei na cadeira dele hoje cedo, fui bem cedo, e ele falando: mano, eu fiquei sabendo que sábado foi surreal o que Deus fez. Quantos estavam aqui sábado? Cara, foi surreal o que Deus fez, mano, foi maravilhoso. Alguns jovens comentando comigo, e eu falei: sabe, Felipe, é interessante porque as maiores revelações que eu tenho experimentado em Deus têm surgido de perguntas que o próprio Deus me faz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Peter, existem perguntas que Deus me faz, que me constrangem de tal forma, que fazem com que eu entenda algumas coisas a respeito do reino dele, mais do que se ele me desse algumas respostas. Consegue entender isso? E eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Uma delas eu compartilhei há algum tempo atrás, e fala sobre Jesus falando com a multidão no Sermão do Monte. Eu quero passar bem rápido, porque tem bastante coisa para a gente compartilhar hoje. Preste atenção. Jesus, ele tinha acabado de alimentar toda a multidão com pão no dia anterior, e a Bíblia diz que no dia seguinte, então, ele atravessa até o outro lado do rio, e a multidão continua seguindo ele. Então as multidões começam a se aglomerar, pastor, em torno de Jesus, e ele percebe que a motivação do coração delas não era de receber o que ele tinha para compartilhar. Aquela multidão só queria saciar a fome. E aí eu comecei a ler tudo que a palavra diz a respeito daquele dia. E aí, essa passagem você conhece certamente, a igreja já conhece, já ouviu inúmeras vezes. A Bíblia diz que Jesus começa a falar a respeito do seu reino e da sua justiça, e chega um determinado momento que Jesus diz: olha, aquele que não tem parte com o meu sangue, aquele que não tem parte com o meu corpo, não tem acesso também ao meu reino. E Jesus vai falando do reino de Deus e da sua justiça, e as pessoas começam então a se dispersar. A multidão começa a ir embora, as pessoas começam a sair, porque não era aquilo que eles queriam ouvir naquele dia. Os discípulos então chegam para Jesus e falam: Senhor, esse discurso é muito duro, quem pode ouvi-lo? E então Jesus faz uma pergunta para eles: vocês por acaso também querem ir embora? E eu estava lendo esse texto, ei, acompanha comigo, eu tenho algo para liberar sobre você hoje. Eu estava lendo esse texto, e eu conversando com Deus, eu falei: Deus, eu creio que esse discurso, se fosse pregado hoje em dia,
a gente não consideraria que é um discurso evangelístico. Quantos concordam comigo, sim ou não? Porque hoje quando a gente fala, olha, a pregação ela foi evangelística, a pregação ela foi leve, a pregação ela foi alegre. Agora, a pregação de Jesus, ao invés de atrair mais pessoas, afastava aquelas que já estavam perto dele. Eu falei, Deus, nos dias de hoje, certamente as pessoas diriam, Jesus, a sua pregação não foi tão evangelística. E a pergunta que Deus me fez foi, você crê que o meu filho era evangelístico? Como assim, pai? Você crê que o meu filho, Jesus, era evangelístico? É claro que era, Deus. O evangelho só tem sentido porque o teu filho é a essência desse evangelho. Toda mensagem evangelística só tem sentido quando a gente fala a respeito de Jesus. E aí Deus me constrangeu com essa pergunta, Ele me disse o seguinte, ei filho, uma mensagem evangelística não é aquela que apenas atrai a multidão, mas é aquela que transforma quem está perto. Você pode celebrar por isso? Glória a Deus. Ei filho, Jesus era evangelístico. Depois dessa pergunta eu confesso que eu fiquei o dia inteiro meditando sobre a pergunta que Deus me fez. E eu tive algumas experiências com perguntas que Deus me fez, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Aleluia. Sabe, algumas perguntas elas têm mais poder do que muitas respostas. Eu tenho aprendido com Deus, pastor, aqui no meu silêncio. Eu aprendo muito mais do que no muito falar, e esse é um grande segredo da oração. Às vezes a gente entra na oração, a gente tem tantas coisas para falar, e a gente sai da oração e fala, Deus não está falando comigo. É claro que está. Você que não consegue ouvi-lo te perguntar algumas coisas, algumas perguntas simples do tipo, filho, onde é que está o teu coração? Ou então uma pergunta que ele fez para Jó, que marcou completamente a minha história e vai marcar a tua hoje também. A palavra de Deus diz que em um determinado momento Jó, lá no capítulo 23, se eu não me engano, começa a questionar a Deus por tudo que ele está passando, e Jó chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, eu queria que Deus pudesse se revelar aqui, para que eu argumentasse com Ele tudo que eu estou passando, e eu quero saber o que Ele me responderia. É muito louco isso, mas talvez seja assim que a gente se porte em algumas adversidades. Eu quero só que Deus me explique por que isso está acontecendo comigo. Não, eu só quero saber por que isso aconteceu na minha casa, ou então por que isso está acontecendo com o meu filho. Eu só quero que Deus me explique. Eu vi algo essa semana que eu confesso que eu fiquei impactado. Esse mesmo dentista, falando que eles estavam num projeto num lixão aqui em São Gonçalo. E aí eles começaram a orar pelas famílias, começaram a entrar nas casas. Olha só que surreal, preste atenção. O Deus que nós servimos é um Deus que se move naquilo que é sobrenatural, não tenta entender. Ele falou que uma das casas, uma criança que não sabia ler, porque toda a família era analfabeta, pegou a Bíblia e começou então a falar para eles histórias que ela estava vendo na Bíblia. Aquela criança começou a desenhar, e sabe qual foi o desenho que ela fez nas paredes da casa? Ela desenhou um leão, e ela desenhou um monte de gente, ela falou assim, esse é o leão de Judá. Ei, preste atenção. O Deus que nós servimos é um Deus que se move naquilo que é sobrenatural, ou seja, excede o nosso entendimento. Agora, a mãe dessa criança, assim como Jó, questionou para aqueles missionários o seguinte, onde é que estava Deus quando eu perdi o meu filho? Sabe, é muito fácil a gente questionar alguém que faz essa pergunta, quando não é o nosso filho que está na história. Eu jamais teria condições de exortar alguém que faça isso, porque ninguém tem ideia do que é a dor de perder um filho. Jó estava nessa situação, Jó tinha perdido todos os filhos, Jó estava sendo humilhado por todo mundo que antes o admirava, e ele começa a questionar a Deus, e aí Deus faz, não uma pergunta, mas Deus faz 64 perguntas para Jó. Lembra daquele homem que chegou na presença de Deus no capítulo 23 e começou a falar, eu só queria que Deus se revelasse para que eu questionasse algumas coisas? No capítulo 38, esse Deus se revela e ele chama Jó para conversar, e é sobre essa conversa que eu quero falar com você nessa noite. Ei, Deus faz 64 perguntas para Jó. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? Das 64 perguntas que Deus fez para Jó, a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até o dia de hoje. Deus se revela para Jó e ele fala, Jó,
eu vou até atender o teu pedido, eu estou aqui parafraseando, ok, gente? Não é essa a linguagem de Deus. Talvez nos dias de hoje ele falaria com a gente assim, para facilitar o nosso entendimento. E Deus fala para ele: Jó, eu acho oportuno o que você está me cobrando, eu vou fazer, desde que você me responda algumas coisas. E as perguntas de Deus são: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, aonde você estava quando eu gerei o mar e disse para ele até onde ele poderia ir e aonde morreriam as ondas do seu orgulho? Jó, onde é que você estava quando eu delimitei os limites da terra? Aonde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, aonde é que você estava? Jó, a quem eu pedi conselho? E eu aprendi algo maravilhoso com Deus. Entenda algo: todas as vezes que Deus faz uma pergunta, Ele revela a sua grandiosidade. Todas as vezes que eu questiono Deus, eu revelo o quanto eu sou pequeno. Jó se revelou pequeno nos questionamentos que fez, e Deus, quando perguntou a ele, se revelou grande. Sabe por quê? O que eu aprendi é que tudo aquilo que eu pergunto revela a essência daquilo que está no meu coração. Não sei se você já viu, aqui em Niterói não tem isso, mas você já viu aquelas pessoas que questionam tudo dentro da igreja? Por que é dessa forma? Por que foi feito assim? Por que ele que pregou? Por que o cabelo dele está assim? Por que a igreja está pintada de preto? Por que na recepção? Ei, preste atenção, os questionamentos, na verdade, que ele está fazendo não estão em busca de uma resposta. Ele só está revelando o que está no coração dele. Ele só está revelando a confusão que está dentro dele. Por isso, quando Jó começa a questionar a Deus e Deus se revela, Jó fala: Senhor, me perdoa, porque eu não tinha ideia de com quem eu estava falando. Ei, preste atenção. As perguntas que Deus nos faz revelam quão grande Ele é. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora, existem algumas outras passagens, eu poderia citar várias. Eu comecei a estudar um pouco hoje algumas passagens em que pessoas fazem perguntas para Deus, e uma delas eu achei interessante demais. Fala a respeito da mãe de Tiago e João. Jesus está andando com seus discípulos e está próximo do dia em que ele vai ser traído, crucificado e morto. Os discípulos acompanham ele, então a mãe de Tiago e João chegam para ele e fazem a seguinte pergunta. Jesus, aonde os meus filhos vão se sentar no teu reino? À direita ou à esquerda? E o que Jesus fala para ela é o seguinte: ei, preste atenção. Eu não vim para estabelecer um reino terreno, e aquilo que eu vim proclamar para vocês não tem nada a ver com quem vai se sentar à minha direita ou à esquerda. O reino que eu vim proclamar para vocês diz respeito a que maior é o que serve. O coração daquela mulher revelou aquilo que o nosso coração muitas vezes se move. A gente muitas vezes se envolve preocupado em que lugar a gente vai ocupar, quando na verdade Jesus está falando: eu me esvaziei do maior lugar no reino de Deus, e eu abri mão da minha glória para poder andar como vocês. Eu me esvaziei de tudo que eu tinha, para que vocês agora possam ter acesso a tudo que eu tenho. Ei, tudo que temos em Cristo, só temos porque Ele abriu mão antes. Tudo aquilo que a gente usufrui através do Evangelho da Graça, só usufruímos porque Ele abriu mão por nós. E é bem simples de entender. Eu falei sobre isso no sábado, Isaías 53, a palavra de Deus diz que em Cristo ninguém encontrava nada que os atraísse, porque não havia formosura nele. Jesus, ele foi desfigurado para que nós nele pudéssemos ter a nossa identidade restaurada. Jesus, ele se fez pequeno para que agora nele nós pudéssemos ser também grandes. Jesus se fez homem para que agora nele nós pudéssemos usufruir da própria vida de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus abriu mão é para você e eu usufruirmos. Aquela mulher estava com o coração dela ligado a coisas que não tinham nada a ver. A pergunta dela só revelou aonde estava o seu coração. Existe uma outra passagem, acompanha comigo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 21, 23. Mateus capítulo 21, versículo 23. Todos acharam? A gente vai ler até o 27, diz assim: Jesus então entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas, e quem te deu tal autoridade?
Respondeu então Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. E aí fica complicado quando ele pergunta. A pergunta que Jesus faz é: se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Então Jesus pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles então começaram a discutir entre si, dizendo: bom, se a gente disser que o batismo de João é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos que o batismo de João é dos homens, nós temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles então responderam a Jesus: Jesus, não sabemos. Então Jesus respondeu: tampouco eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Cara, eu morri de rir lendo isso hoje à tarde. Você consegue imaginar o humor que existia em Jesus? Jesus, ele simplesmente disse: eu não tenho problema algum em te responder, desde que você antes me responda algumas coisas. Sabe o que eu aprendi com isso? Para que a gente tenha autoridade para questionar alguma coisa de Deus, a gente precisaria saber tudo aquilo que Deus sabe. É por isso que no início dessa palavra, o que nós declaramos é que nós levamos os nossos pensamentos cativos a Ele, para que em nós não haja nenhuma confusão. Ei, você não consegue entender algumas coisas que você está passando? Bem-vindo ao time. Foge do nosso entendimento. Agora, Deus não chamou você para caminhar somente sobre aquilo que você entende. Deus chamou você para caminhar sobre aquilo que Ele declarou sobre você. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não precisa entender, continua caminhando com Ele. Glória a Deus. Continua caminhando. Deus, eu não consigo entender, mas eu creio que os seus caminhos são melhores que os meus. Deus, os seus pensamentos são maiores que os meus. Por isso seja feita a tua vontade. É essa oração que Ele nos ensinou. Jesus, como convém que a gente possa falar com o Pai? É simples. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí vem uma parte da oração que todo mundo conhece, mas a gente tem dificuldade de submeter a carne e obedecer. É quando a gente declara: que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Homens e mulheres questionaram a Deus durante todo o tempo. Nenhum deles conseguiu responder às perguntas que Deus fez. Ei, acompanhe comigo. Uma coisa que eu acho incrível é que Jesus, ele tinha prazer de conversar com o Pai. Você pode declarar isso? Diga: Jesus tinha prazer em conversar com o Pai. Jesus, ele tinha alegria em ter tempo com Deus. Olha só que maravilhoso. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus se retira para orar. Antes de terminar o seu ministério e encontrar a crucificação, Jesus se retira para orar. Eu aprendo com Deus que antes de qualquer coisa, Jesus queria ouvir o conselho do Pai para saber o que fazer. É por isso que ele dizia: eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Eu não digo nada que o Pai também não tenha revelado a mim. Se Jesus, que era 100% Deus, buscava no Pai direção, aonde é que nós podemos buscar? Ei, Jesus se retira e vai orar antes de começar o seu ministério. Quantos conhecem essa passagem? Digam amém. Então abra comigo, por favor, em Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, 1. Aleluia. É maravilhoso o que a gente vai receber de Deus hoje. Maravilhoso. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos na tua presença. Obrigado, Deus, porque nosso pensamento é limitado, mas o Senhor nos revela aquilo que faz parte do teu reino. O Senhor desejou compartilhar com os teus pequenos. Daí preste atenção. Eu quero te convidar a declarar algo comigo. Declara assim: Jesus tinha a autoridade do céu, porque tinha relacionamento com o céu. Quantos querem fazer parte de uma igreja que tem a autoridade do céu? O convite que Ele nos faz é: então tenha relacionamento comigo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus sabia muito bem disso. Jesus nasceu pequeno. E como é que Ele sabia o que Ele seria? Como que Ele sabia o poder que Ele tinha e o que Ele foi chamado para fazer? Porque Ele creu no que a palavra dizia a seu respeito. Ei, quando a gente crê no que a palavra diz ao nosso respeito, ninguém vai roubar a identidade que a gente tem. O que a palavra de Deus diz é que sobre nós existe a mesma autoridade que havia em Cristo.
Sobre nós existe a mesma unção que foi liberada sobre Cristo. Então, agindo Deus sobre a tua casa, a minha pergunta é: quem impedirá? Agindo Deus sobre a igreja, quem impedirá? Deus, Ele liberou a autoridade dos céus, porque Jesus tinha relacionamento com os céus. Mateus 4:1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Diga: Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, e depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador então se aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus lhes respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. E depois então o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso eu lhe darei, se você apenas se prostrar e me adorar. Jesus então disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Eu aprendi algo poderoso com essa passagem. Eu aprendi que Jesus só recusou as propostas do inferno, porque Jesus conhecia as promessas do céu. Ei! Guarda isso, anota isso por favor. Todas as vezes que o inferno tentar te oferecer algo, lembre: eu só tenho condições e autoridade de rejeitar uma proposta do inferno quando está latente em mim qual é o projeto do céu. Por que Jesus ele sabia o que era uma proposta do inferno? Porque ele conhecia qual eram os propósitos do céu. Uma geração que bate cabeça, uma geração que ama a Deus, mas não vive plenamente, é uma geração que não entendeu ainda o que foi chamado para viver. É por isso que a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você crê que uma igreja que se perde, você crê que um jovem que se desvia, você crê que um casamento que acaba, é porque eles não desejavam viver plenamente a vontade de Deus? É claro que não. Mas por que isso acontece, André? É porque às vezes a gente não conhece plenamente a vontade de Deus, e a gente aceita qualquer coisa parecida com ela. Para que eu possa usufruir do que é genuíno, eu preciso discernir aquilo que não é verdadeiro. Jesus sabia disso, por isso que ele tinha intimidade com o céu. Quando o diabo oferece para ele, ele fala: não vou aceitar nenhuma proposta do inferno, porque a mim já foi revelado os propósitos do céu. Continua comigo por favor, olha só que incrível. Mateus 4, versículo 12, continuando, diz assim: e quando Jesus então ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Diga: para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão da Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus então começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E andando ele à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos chamados Simão e Pedro, e seu irmão chamado André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. Acompanha comigo. O que a palavra de Deus diz é que quando Jesus ouviu falar que João havia sido preso, olha só que interessante, aí então voltou para a Galiléia, para que se cumprisse a profecia que falava a respeito dele. Olha que maravilhoso. Chega a notícia para Jesus: Jesus, prenderam João. Aquele que tinha relacionamento com os céus, o que ele entende é: chegada a minha hora, eu vou começar o meu ministério. Como que Jesus sabia que era hora de começar? Porque
Deus já havia revelado a ele o tempo e as estações de todas as coisas. Quando a notícia chega para Jesus que João havia sido preso, se Jesus não tivesse intimidade com Deus, talvez ele ficaria abatido, talvez ele ficaria desesperado. Assim somos nós quando algumas notícias ruins chegam. Agora eu te pergunto, e se você soubesse o projeto que Deus tem para você como um todo, será que algumas notícias que fazem parte do processo de Deus te abateriam? Não, Deus, eu sei o que vem a seguir, eu sei qual é o próximo passo. Ei, Jesus, João foi preso. Glória a Deus, que seja feito então conforme o meu Pai declarou. Começa hoje o meu ministério. Jesus então, ei, preste atenção, Jesus acabou de sair de 40 dias de jejum e oração. O que a palavra de Deus diz é que o próprio Espírito o levou para que ele fosse tentado. Jesus estava cheio da vida de Deus, Jesus tinha completamente sobre si a revelação dos planos de Deus. Quando ele sabe que João foi preso, ele então cumpre a promessa. E sabe qual era a profecia que dizia a respeito dele? Dizia o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, o povo que vivia nas trevas agora vê uma grande luz. E sobre aqueles que viviam na terra da sombra, ei, raiou então uma luz. A palavra falava a respeito dele. A luz de Deus que brilha sobre os homens se posicionou, e começa então o ministério daquele que dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. André, o que eu preciso fazer para viver os planos de Deus? É simples. Primeiro passo, entender qual é o plano de Deus para você. Como que eu entendo isso? Não é questionando a Ele, mas é ouvindo as perguntas que Ele já te fez. E eu quero compartilhar algumas perguntas que Deus fez para alguns homens que marcaram completamente a vida deles. Ei, Jesus rejeitou as propostas do inferno porque conhecia as promessas do céu. Jesus sabia que era chegada a hora. Quando ele ouviu dizer que prenderam João, ele se lembrou da profecia que falava que a voz que clama no deserto veio para preparar o caminho para o rei. João veio preparar e João declarava: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus começa o seu ministério, sabe o que ele declara? Exatamente a mesma coisa: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Agora, quando a gente vai estudar no original, por favor, vem comigo, eu só preciso de mais 5 minutos. Quando a gente vai estudar no original, arrependimento não diz respeito à tristeza. É por isso que quando a gente ouve essa mensagem, muitas vezes não chega para nós como uma mensagem de esperança. Pessoas declaram: arrependei-vos, e a gente no nosso coração entende: se entristeçam. Arrependimento não tem a ver com tristeza, arrependimento tem a ver com mudança de atitude, de mentalidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, mude a sua forma de pensar, mude o seu coração, porque o reino de Deus está próximo. Existe um outro equívoco, eu confesso que eu também pensava assim, antes de me converter, quando pessoas falavam: mano, se arrepende porque o reino de Deus está próximo. Eu pensava: bom, está próximo é porque está perto de vir, mas estão falando isso há 2000 anos. Tem algumas pessoas rindo porque pensavam assim também. Tem gente falando que vai vir há 2000 anos, pastora, por que vai ser agora? Eu vou curtir um pouco mais. Mas quando Jesus declarava: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, a proximidade que ele fala não é temporal. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: o reino de Deus agora está perto, está disponível. Você pode celebrar a Deus por isso? Ei, o reino de Deus está próximo. Muda a sua forma de pensar, muda o seu coração, muda o seu pensamento. Arrependei-vos porque está próximo de vós o meu reino. Jesus, se o reino está perto, como eu faço para chegar nele? É simples. Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim. Ei! Jesus começa o seu ministério porque ele sabia qual era o seu ministério. Jesus começa então a mudar a história do mundo porque ele sabia o motivo pelo qual ele veio. Não sei se você tem noção disso, mas nesse banco, na minha frente sentado, existem pessoas chamadas por Deus para sacudir essa geração. Você sabia que talvez alguns não vão experimentar isso? Por que, André? A vontade de Deus mudou? É claro que não. É porque eu só posso ser obediente à vontade quando eu sei o que Ele me pede. Como ser obediente se eu não sei sequer o que Ele está pedindo de mim? Ei, o reino
de Deus está próximo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pai, o que você espera de mim? O que você deseja de mim? Preste atenção. Como é que eu posso explicar para você de uma forma clara o que é o teu chamado? Imagine que é um avião, você entrou nesse avião e você vai chegar no destino final. O destino ele já traçou, mas você pode saltar a qualquer momento. Você já ouviu alguém declarar que quem tem promessa não morre? Isso é a maior mentira. Porque todo homem e mulher na face da terra que morre, certamente tinha sobre si uma promessa de Deus. A questão é se vai se cumprir ou não, depende do teu posicionamento nele. Se eu acreditasse que uma pessoa que tem promessa não morre, eu acreditaria na predestinação. E eu não sou movido pela predestinação. A predestinação que eu creio é que todos aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. E quando chamou para si, Ele justificou. E aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Ei, presta atenção. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está acessível a todo aquele que nele crê. Você quer mudar a história da tua geração? O convite de Deus para nós é: muda a tua história primeiro, e todos aqueles que te conhecem vão desejar o que você tem. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu entendi isso, cara, e eu estou buscando isso incansavelmente. Você quer ver algo que não dá certo, me colocar para pregar para jovem? Eu fico alucinado porque eu entendo o seguinte: se um jovem sair daqui sem entender o que Deus tem para ele, é porque eu falhei. É por isso que eu tenho tanto temor, porque eu entendo que não é o meu sermão, mas é quando a palavra de Deus se revela no teu coração, algo diferente acontece. Por que eu estou todo o tempo chamando a tua atenção e te pedindo: ei, essa vai ser a melhor terça da tua história? Depende do teu coração, depende do seu coração, porque não existe nada de errado com a semente. Você pode declarar: não existe nada de errado com a semente. A palavra de Deus é perfeita, a vontade de Deus é perfeita. O que está em questão então nessa noite, André? É o solo do teu coração. Eu lanço sobre você a palavra de Deus suficiente para mudar completamente a tua história. Eu lanço sobre você agora as declarações que Deus fez a seu respeito. O poder que eu quero que seja liberado sobre você, só para você ter ideia, a palavra de Deus diz que é o mesmo poder capaz de ressuscitar Jesus Cristo no meio dos mortos. Esse mesmo poder está disponível para todo aquele que nele crê. Ei, arrependei-vos, muda o seu entendimento, porque está acessível e próximo o reino dos céus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Sabe, eu aprendi outra coisa com as perguntas que Deus me faz. É que quando Deus nos faz perguntas, Ele não precisava das respostas, mas nós sim. As perguntas que Deus me fez, Ele não precisava saber o que eu ia responder. Ele já sonda o meu coração, Ele tem livre acesso. Para que Deus pergunta? Porque quando eu respondo, eu entendo aquilo que está no meu coração. Ei, filho, onde é que está o teu coração? Ele sabe onde é que está, mas Ele quer que você declare: Deus, o meu coração está completamente perdido. Deus pergunta para nós aquilo que a gente precisa ouvir saindo da nossa boca. Eu não sei se você já percebeu, tem algumas perguntas que Deus me faz às vezes que eu até me constranjo e me surpreendo quando eu vou responder. Meu Deus, como é que eu estou distante? Meu Deus, como é que o meu coração está perdido? Ei, preste atenção. Deus vai todos os dias perguntando para a gente algumas coisas. Na verdade Ele quer revelar onde é que está o nosso coração. Ai, André, eu oro, mas eu não estou sentindo Deus falar nada comigo. É porque talvez aquilo que você quer ouvir não esteja sendo falado por Deus. Não significa que Ele não está falando. Deus falou algo comigo nessa noite, eu quero liberar sobre a tua vida. Quantos desejam, digam amém. Aleluia, vocês estão preparados? Eu quero compartilhar então algumas perguntas que homens e mulheres de Deus ouviram durante toda a história. Aleluia, preste atenção, perguntas que Deus fez. Eu juntei algumas aqui, com certeza alguma delas vai falar com você. Deus pergunta para Adão depois do pecado: aonde você está?
Para Caim, após o assassinato, ele pergunta: Caim, onde é que está o seu irmão? Para Abraão, antes do nascimento de Isaac, ele pergunta: por que Sara está rindo? Existe algo difícil que eu não possa fazer? Para Jacó, depois de muitos anos mentidos sobre a sua identidade, ele pergunta: qual é o seu nome? Para Moisés, depois de se sentir incapaz, ele fala: o que você tem nas mãos, Moisés? Para Josué, depois de assumir a liderança do povo, ele diz: não fui eu que te enviou. Para Jó, depois de questionar a Deus, ele pergunta: aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Para Ezequiel, num vale de ossos secos, ele perguntou: todos esses ossos nesse vale poderiam passar a ter vida? Para Nicodemos, que não entendia como poderia nascer de novo, mesmo sendo o mestre da lei, ele pergunta: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Para o cego Bartimeu, que clamava desesperadamente, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Para os discípulos no barco durante a tempestade, ele pergunta: por que são tão medrosos e não têm fé? Para a multidão no Monte das Oliveiras, ele pergunta: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? Para a mulher adúltera, quando a humilharam e queriam apedrejá-la, ele pergunta: aonde estão agora os seus acusadores? Obrigado, Senhor. Para Maria, depois que Jesus pediu que rolassem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, ele perguntou: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Para Filipe, depois que ele pediu para Jesus mostrar o Pai, ele pergunta para Filipe: estou há tanto tempo com vocês e não tem me conhecido, como você pede para que eu lhe mostre o Pai? Para Judas Iscariotes, depois de tê-lo beijado, para que os guardas lhe reconhecessem, ele pergunta: com um beijo você trai o Filho do Homem? Para Pedro, após ter negado Jesus 3 vezes, ele pergunta: Pedro, você me ama? Ei, eu creio que essas perguntas ecoaram nos céus e ecoam até hoje. Pedro, você me ama? E a resposta dele é: então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Para Paulo, quando ele ainda se chamava Saulo, perseguia e assassinava os cristãos, Deus pergunta: Saulo, por que me persegues? Para Maria Madalena, após ele encontrar o túmulo vazio, ele pergunta: por que você está chorando? Sabe qual é a resposta que ele dá para Maria Madalena em meio a uma pergunta? Ei, Maria Madalena, por que choras? O túmulo está vazio porque eu venci a morte. Eu venci a morte. Você pode celebrar a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Eu venci a morte, e aqueles que creem em mim vencerão também. Aleluia. Sabe, eu quero tomar a liberdade de usar essas perguntas agora para fazer algumas declarações sobre a sua vida. Quantos desejam receber algo de Deus essa noite? Aleluia. Aleluia, obrigado, Pai. Ei, preste atenção. Para todo aquele que se encontra perdido, assim como ele pergunta para Deus, a pergunta dele hoje é: aonde você está? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta, porque a palavra diz que em Cristo eu tenho o mesmo ministério que ele tinha, e esse ministério se chama Ministério da Reconciliação. É como se o próprio Deus, através de mim, reconciliasse os filhos com o Pai. Daqui a pouco, quando eu fizer essa pergunta, entenda, é Deus te chamando e perguntando: filho, aonde você está? Ei, presta atenção. Para aqueles que acham que alguma coisa é impossível, a pergunta de Deus, assim como para Sara, é: existe algo difícil que eu não possa fazer? Para você que está aqui esperando pelo milagre na tua casa, pelo milagre no teu casamento, pela restauração da vida do teu filho, você que está aqui esperando algo sobrenatural acontecer, a pergunta de Deus é a mesma que ele fez para Abraão, porque é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. A pergunta é: existe algo difícil que eu não possa fazer? Para alguns aqui que têm crise de identidade, para alguns talvez que se sentem rejeitados,
Para aqueles que talvez tenham buscado a aceitação, se preocupam com a aprovação dos outros, assim como Deus perguntou para Jacó, a pergunta para você nessa noite é: afinal, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não fui eu quem te fiz. Se você rejeita a identidade que eu estabeleci sobre você, é como se você dissesse que no meu lugar você faria melhor. Qual é o seu nome? Ei, para você que assim como Moisés talvez se sinta incapaz, a pergunta que Deus tem é: o que você... Foi suficiente para alimentar uma multidão. A pergunta para você hoje é: o que você tem nas mãos é suficiente, porque Deus só precisa de uma semente, todo o restante depende dele. O que você tem nas mãos? Aleluia. Para Jó, aqueles que talvez tenham questionado a Deus porque não estão entendendo algumas coisas. Talvez você não entenda a dificuldade na tua casa, talvez você não entenda a adversidade no teu casamento, talvez você não entenda o rumo que algumas coisas estão tomando. Talvez você está aqui, mas você questiona a Deus. A pergunta é: onde é que você estava quando Ele estabeleceu os fundamentos da terra? Ei, acalma o teu coração, Ele sabe o que Ele está fazendo. O controle está sobre Ele. Ele tem um governo sobre todas as coisas, o nome dele é sobre todo nome. Ei, para você que talvez, assim como Nicodemos, entenda demais das coisas de Deus, talvez você sem perceber se tornou um religioso, talvez sem perceber você questiona tudo que todo mundo faz, você sabe de tudo, você faria melhor do que todo mundo, mas talvez está faltando em você sensibilidade para experimentar o reino dos céus. A pergunta é: você não sabe de todas as coisas? Porque me pergunta como ter acesso ao reino dos céus. Ei, quebrante o teu coração e arrependei-vos, porque o reino de Deus está disponível hoje. Eu já estou finalizando. Talvez para alguns aqui que estejam como Ezequiel, aquilo que você vê diante de você parece morto. Talvez seja o seu sonho, talvez seja o seu chamado, talvez seja o seu ministério, talvez seja o seu casamento, talvez seja a tua empresa, a tua família. A pergunta que Deus faz para você, assim como fez para Ezequiel, é: por acaso podem esses vales de ossos secos tornarem a ter vida? E claro que sim, diz o Senhor. Eu declaro vida sobre tudo aquilo que parecia morto para você. Eu declaro vida sobre tudo aquilo que parecia perdido para você, porque nós temos de Deus o sim, mesmo que todo mundo ao nosso redor diga não. Aleluia. Assim como aquele cego Bartimeu, talvez você precise de cura hoje. Talvez você entrou aqui e você precisa ser curado fisicamente. Talvez você precise de cura nas suas emoções. Você precisa de cura hoje. E a pergunta que eu te faço, como ele fez para Bartimeu, é: o que queres que Deus te faça hoje? Ele só pode curar naquilo que nós reconhecemos que necessitamos de cura. O que você precisa que Ele faça hoje? Aleluia. Eu já estou finalizando. Eu queria falar tanto para alguns Pedros aqui, para Paulo, Felipe, Maria, para aqueles que têm sido perseguidos. A minha pergunta é: aonde estão agora os seus acusadores? E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a ficar de pé e declarar comigo uma palavra que tem poder para mudar completamente a tua história. Aleluia.
Aleluia. Quantos creem que Deus é o maior interessado em mudar a tua história hoje? Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos pensado, imaginado, pedido. E eu quero compartilhar com vocês a respeito daquele que venceu a morte. Quantos creem que Jesus venceu a morte? Sabe o que é maravilhoso? A única certeza que existia na face da terra é que eu e você morreríamos um dia. Eu já compartilhei isso aqui há um tempo atrás com os jovens. Preste atenção, olha que incrível. Você já deve ter ouvido isso alguma vez, Rafa. Você pode não acreditar em Deus, você pode ter a religião que for, mas uma coisa você concorda comigo: a gente vai morrer um dia, você concorda? Quantos aqui concordam? Independente de religião, todos vamos morrer um dia. Essa é a única verdade absoluta sobre a face da terra, até o dia em que Jesus mudou uma verdade absoluta. Sabe por que agora nós não estamos mais fadados à morte? Porque Jesus venceu a morte. E a palavra diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Ele não é o único, mas Ele é o primeiro. Quantos vão vencer a morte com Cristo? Aleluia. Então eu quero finalizar essa mensagem declarando aquilo que diz em Apocalipse 1:12, a revelação a respeito de Jesus, aquele que vai mudar a nossa história hoje. Olha o que diz Apocalipse 1:12: voltei-me então para ver quem falava comigo. Voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, e eram tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz era como o som de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Ei, declare isso comigo. Declare: eu sou aquele que vive. Porque eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu quero te convidar a ler isso junto comigo. Jesus chega para ele e diz: olha só, não tenha medo, porque eu sou aquele que vive. Eu sou o primeiro e o último. Sabe por que João teve medo? Porque ele percebeu o quanto ele era pequeno diante da santidade de Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Não tenha medo, porque eu morri por você. Eu estou vivo para todo sempre. E eu quero te convidar a declarar aquilo que é uma verdade sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Declare: e tenho. Não, peraí, está muito fraco. Você não está celebrando a vida de Deus, aquilo que Ele fez por você, com tudo aquilo que você pode. Declare: e tenho as chaves da morte e do inferno. Ei, Ele tem as chaves da morte e do inferno. E agora eu tenho a própria vida de Deus. E declare: eu vou viver com Ele na eternidade. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muralhas caíram e o mar também se abriu. Acalmou a tempestade.
pães e peixes multiplicou. Muralhas caíram e o mar também se abriu. Acalmou a tempestade só com a palavra. Água e vinho transformou. Que amor é esse? Que amor é esse? Oh, que amor é esse? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Uou! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. Oh, seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Uou! O Senhor é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. O Senhor. Oh, seu amor dura para sempre. Levante sua mão e declare: o Senhor é bom. Seu amor dura